A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 24ª semana do Tempo Comum, 21 de setembro de 2024, festa de São Mateus, apóstolo. Mateus era um cobrador de impostos que, a convite de Jesus, largou sua profissão e mudou o rumo de sua vida. Passou a fazer parte dos primeiros discípulos dele. Seu nome consta nas 4 listas que apresentam o elenco dos apóstolos. A ele se atribui a redação de um dos 4 evangelhos. Seu exemplo nos motive a perseverar no seguimento de Jesus Cristo e na prática do amor fraterno. Oremos. Ó Deus, na vossa inefável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para ser apóstolo. Apoiados em seu exemplo e intercessão, mereçamos seguir-vos e permanecer firmemente unidos a vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da festa de hoje, neste sábado, temos na primeira leitura o texto da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 7 e de 11 a 13. O salmo responsorial será o Salmo 18, com 2 estrofes, intercalado entre elas o refrão: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. E no Evangelho, o de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Completamos a semana, então, falando da igreja, com os mesmos problemas de sempre. Como em Corinto, Éfeso também experimenta um problema comum: a divisão, a dissensão, a desordem, a desobediência, tudo aquilo que divide a igreja e os membros dentro dela. Paulo precisará fazer e refazer continuamente a eclesiologia de comunhão, que hoje falamos tanto como um produto exuberante da teologia de São João Paulo II, mas que encontra aqui a sua raiz bíblica mais originária. Paulo diz que está preso no Senhor e por causa do Evangelho em Éfeso, e exorta os cristãos de Éfeso a caminhar de acordo com a vocação que receberam no batismo. Humildes, mansos, suportando-se uns aos outros com paciência no amor. Sem isso, não dá para experimentar unidade em lugar nenhum. É preciso aplicar-se com estas virtudes a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a partir de agora, ele cita 7 elementos que unem a gente na comunidade. Um só corpo e um só Espírito. Uma só esperança, a qual todos fomos chamados. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Porque cada um na comunidade recebeu um dom, uma graça, e deve colocá-la a serviço dos outros, conforme Cristo lhe deu. Porque foi ele que instituiu os serviços pelos dons que concedeu à sua igreja. A alguns apóstolos, a outros o dom da profecia, de novo a mesma lista de Corinto vem aqui descrita. A outros evangelistas, portanto doutores, docentes, que ensinam. Enfim, pastores e mestres. Aqui ele resume nestas 2 consignas todos os outros dons que ele detalha melhor, descreve lá na primeira carta aos Coríntios, como vimos nesta semana. E diz que o Senhor capacitou os santos para o serviço, para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, a imagem eclesiológica bacana da igreja como corpo místico de Cristo, até que cheguemos todos juntos àquela unidade da fé e do conhecimento de Cristo, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Paulo vincula a eclesiologia à cristologia.
Ela e ele são uma coisa só, um só em Cristo Jesus. E nós, neste mistério que nos abraça, nos assambarca de uma forma maravilhosa e salvadora. O que você sente ao ouvir tudo isso? O que isso tem a dizer para ti? De que isso fala de ti? Tu te sentes identificado com esta descrição? Tu, católico, que estás me ouvindo, e os evangélicos também, porque participam do mesmo mistério de Cristo e de sua igreja, que desconhece apenas uma nomenclatura distintiva. Nós todos, evangélicos, pentecostais, católicos, somos um só em Cristo Jesus. Não existe dois Cristos, não existem duas igrejas, não existem duas fés. Existe um só em Cristo Jesus. Eu me alegro muito ao ouvir esta página da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E no capítulo 4, versículo 24, Paulo vai dizer: revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Frase que eu rezo todos os dias quando vou vestir meus paramentos para a celebração da Eucaristia. Beijo a túnica, beijo a estola, beijo a casula. Enquanto vou dizendo: revesti-me, Senhor, do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Efésios 4, 24. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Hoje celebramos um apóstolo. E que apóstolo? É Levi, que mudou o nome para Mateus. Ele era um cobrador de impostos que Jesus encontra no seu ambiente de trabalho e o chama. E ele mesmo faz a descrição da sua vocação, do seu encontro com Jesus, na mais curta, breve, concisa descrição vocacional que existe na Bíblia. Eu estava trabalhando, ele passou e me disse: segue-me. Eu me levantei e o segui. Mateus 9:9. Mateus 9:9. Única, mais concisa descrição de uma chamada e uma correspondência vocacional. Então, feito este encontro, Mateus convida Jesus para jantar com ele. E Jesus foi lá e encontrou pessoas de toda índole, cobradores de impostos, amigos de Mateus, pecadores que estavam à mesa com Jesus e os discípulos dele. Esta comensalidade incomoda os fariseus de plantão que questionam Jesus e os discípulos: por que o vosso mestre come, faz mesa, comensalidade com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus mesmo, que ouve a pergunta, toma a pauta para si e responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Ele é o divino médico, ele tem a divina medicina para a salvação do mundo. É Jesus. E então recorda a todos que aquilo que o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, na sua profecia disse: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque de fato Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores. E aqueles que se consideram sem pecados não precisam de Jesus. Os pecadores precisam dele. E é capaz de arrancar até, dentre eles, um para ser apóstolo. Sim, que beleza! Mateus nos representa bem dos submundos, dos antros, dos nossos pecados e ambientes ruins. Lá vem um Mateus. Quem sabe eu não sou um deles? Onde tu nasceste? De onde tu vens? Qual é o teu passado? Qual é a tua história? De homem, de mulher, de católico, de evangélico? Vários, inclusive, pior que os outros, vieram do mundo das drogas. Tem pastores, tem padres que vieram da drogadição, da prostituição. Sim. Não prestam? Claro que prestam. No momento em que encontram com Jesus e a Ele correspondem, a vida muda. Não se compare com ninguém para se achar melhor que eles. Não. Se você não se drogou, graças a Deus. Alegria. Mas aos outros que experimentaram
momentos tão difíceis, tão duros, tão abandonados da sua vida, não desdenhe. Ali, a semente da graça pode desabrochar e florescer frutuosamente muito mais, quem sabe, do que na minha vida, que nunca nem vi a maconha na minha mão, na minha frente. Apenas tive sensação de sentir o cheiro quando morei no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, e assim por diante. Não se ache melhor que os outros por causa das desgraças que na vida deles comparecem e não na sua. Você não é melhor do que ninguém. Você é discípulo de Jesus, tal e qual qualquer outro, em qualquer circunstância, tenham encontrado com ele como Mateus, e ao seu chamado tenham correspondido. Ponha-se no seu lugar. Jesus nos chama a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.